Fala DS, seja muito bem-vindo ao canal da comunidade Data Science. Eu sou Bruno Piato, sou biólogo e aluno aqui da comunidade. E hoje eu estou aqui para declamar poesias para vocês. Vamos de Fernando Pessoa. Bom, vamos lá. Não, brincadeira. Não é isso não. Quer dizer, podia, mas não é isso dessa vez não. Dessa vez eu quero te mostrar um pouquinho sobre uma ferramenta para a gente controlar as dependências do nosso projeto chamada Poetry, que é poesia em inglês, por isso a brincadeira aqui. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, curte, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que podem se interessar, assim a gente pode continuar trazendo cada vez mais vídeos e mais conteúdo para vocês. Bom, a ideia aqui é a seguinte, quando a gente começa um projeto de ciência de dados, de Data Science, a gente tem que lançar mão de várias ferramentas. A gente tem um passo a passo para seguir, né? A gente precisa, primeiro, instalar o PyEnv e escolher qual versão do interpretador Python a gente vai usar, se é que a gente vai utilizar o Python. Quando a gente escolhe, a gente tem que instalar a versão do Python que a gente quer. A gente vai usar o PyEnv para construir os ambientes virtuais que a gente vai utilizar, vai ativar os ambientes virtuais. Além disso, a gente pode escolher uma IDE, né? Qual a IDE que mais nos satisfaz. Na semana passada eu te dei uma dica de ideia, eu te mostrei 6 motivos para você escolher o VS Code. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para você clicar e dar uma olhada lá, porque ele ficou muito legal. E além disso, quando está tudo acertado, tudo ajeitadinho para a gente começar a trabalhar, a gente precisa começar a usar o pip para instalar vários pacotes, né? A gente vai instalar Pandas, vai instalar o NumPy, vai instalar o Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, assim a gente vai. E aí a gente começa a pensar que conforme esse projeto vai crescendo, conforme ele vai tomando corpo, dependendo do tamanho do projeto, eu vou começar a ter muitas bibliotecas instaladas ao mesmo tempo. Além disso, a gente pode querer diferenciar quais são as bibliotecas que vão ficar somente no ambiente de desenvolvimento, quais bibliotecas vão ficar lá no ambiente de produção. E aí eu vou precisar fazer um requirements-dev.txt lá para a gente definir quais são as bibliotecas que vão ficar somente no ambiente de desenvolvimento, fazer um requirements.txt para a gente mandar as bibliotecas lá para o ambiente de produção, e aí essas coisas podem começar a ficar um pouco confusas. Aí eu preciso, além disso, fazer um arquivo com os metadados do meu projeto, então com o nome do autor, com o contato do autor ou dos autores, data de desenvolvimento, versão do projeto, nome do projeto, qual licença eu vou utilizar, descrição do projeto. Nossa, o negócio começa a ficar gigantesco. Que incrível seria se a gente tivesse uma única ferramenta para lidar com tudo isso de uma única vez. E ela existe. Ela foi criada em 2018, foi lançada em 2018, e é o Poetry, que é essa ferramenta que eu quero te apresentar hoje. Ela foi desenvolvida pensando principalmente nos desenvolvedores Python que estão lá trabalhando, programando e codando novos pacotes, novos projetos, de bibliotecas e assim por diante. Mas como nós, Data Scientists, a gente está também trabalhando com programação em Python, e o tempo inteiro a gente está trabalhando com essas bibliotecas, porque a gente também não pode usar essas mesmas ferramentas? Pode sim. E é isso que eu quero te mostrar um pouquinho hoje como fazer e qual que é a lógica dela. Eu vou lá para o meu terminal e eu quero que você me acompanhe aqui. Vem ver que legal. Bom, vou deixar aqui do lado também aberta o meu contexto de diretórios. Assim, o que eu for fazendo aqui no meu terminal, eu vou modificando aqui também no meu contexto de diretórios para que a gente veja essas duas coisas acontecendo simultaneamente. Bom, antes de mais nada, eu preciso instalar o Poetry, né? Porque se eu simplesmente usar aqui o comando Poetry, ele vai falar para mim, olha, comando Poetry não encontrado, você precisa instalar isso aí. E tem várias formas que a gente pode utilizar de instalar o Poetry. Eu podia simplesmente vir aqui em pip install Poetry, e vocês podem conferir essas formas de instalação lá no site do Poetry. Se você procurar no Google Python Poetry ou Poetry Python, você vai encontrar facilmente. Eu poderia correr esse comando dessa forma, pip install Poetry. Isso ia fazer com que o Poetry fosse instalado no meu contexto global da minha máquina. Só que tem um probleminha aqui. O Poetry tem muitas dependências mesmo, porque ele vai gerenciar todo esse contexto de dependências dos meus projetos, e para isso ele vai usar muita coisa, muitos pacotes. Então seria legal se eu conseguisse pegar o Poetry e instalar dentro de um ambiente virtual para que todas as dependências dele ficassem instaladinhas lá dentro, bonitinhas, guardadinhas lá, sem que isso sujasse o meu ambiente global do meu Python. E eu poderia fazer isso indo lá com o PyEnv, criando um ambiente virtual, ativando o ambiente virtual, instalando o Poetry lá dentro. E aí eu teria alguns problemas e algumas dificuldades para usar isso. Ou eu posso usar uma outra ferramenta chamada PyPX, ou PyPX. Tá? O que o PyPX faz? Ele basicamente faz a mesma coisa que o pip,
Só que quando ele vai lá no PyPI, requisita, né, a biblioteca que a gente quer, faz o download da biblioteca, quando ele vai instalar, ao invés dele instalar no meu contexto global, ele cria um ambiente virtual exclusivo para a biblioteca que eu estou querendo instalar. Então ele vai criar um ambiente virtual só para o Poetry. E ele vai instalar o Poetry lá dentro, confinadinho, bonitinho, sem que o Poetry suje o meu interpretador global, tá? Se você quiser entender um pouco mais do PPX, se você quiser que eu faça um vídeo explicando como ele funciona, mostrando para você como utilizá-lo, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazerzão poder fazer esse vídeo aí para vocês, tá? Eu vou rodar ele aqui, e o PPX, além de tudo, ele tem essa forma de instalar super bonitinha aqui, que ele vai carregando aqui os quadradinhos, tá? Ele mostra uns emojis aqui, super fofinho. E ele diz para mim, olha, instalei o Poetry na versão 1.5.1 usando o Python 3.10.6, que é o Python que eu estou usando no meu computador neste momento. Tá? Então beleza, então temos o Poetry instalado. Se eu usar o Poetry aqui agora e der um Enter, ele vai me mostrar todos os comandos do Poetry que eu tenho disponíveis aqui. E eu posso ver que eu tenho aqui as opções do Poetry, eu tenho os comandos disponíveis, como about, add, build, check e assim por diante. A gente vai utilizar alguns deles. E se vocês olharem mais aqui para baixo, eu tenho alguns outros grupos de comandos. Olha que legal, eu tenho aqui 2 comandos que estão dentro do agrupamento cache. Tenho 2 aqui que estão dentro do agrupamento debug. Alguns que estão dentro do agrupamento env. Vou reduzir um pouco a letra aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Olha só, eu tenho alguns aqui que estão dentro do agrupamento env, assim por diante. Por enquanto eu não vou adentrar nesses comandos, tá? Nos comandos agrupados aqui. Se você quiser que eu faça isso, deixa aqui no comentário também, e aí a gente aprofunda no funcionamento do Poetry. Hoje eu quero te mostrar o funcionamento básico dele. Então eu vou usar esses comandos que estão disponíveis direto no Poetry aqui, sem nenhum grande agrupamento. Eu vou começar usando o comando Poetry config, porque eu quero ver como que o meu Poetry está configurado. Eu vou usar o config --list aqui para ele listar todas as configurações do Poetry para mim. Quando eu dou um Enter, aqui eu tenho várias configurações. E eu quero que você note uma delas aqui, ó, que é o virtual env in project null. Porque o Poetry, quando a gente começa a usar ele dentro de um projeto, o Poetry cria os ambientes virtuais de forma automática. Isso está definido no comando aqui de cima. Virtual env create true. Então assim que eu começo a utilizar o Poetry dentro de um projeto, ele automaticamente cria um ambiente virtual para mim, para aquele projeto. E ele pode fazer isso de 2 formas. Na forma como está definida aqui, que é criar um ambiente virtual lá na pasta que está definida nessa variável, que é a pasta, né, onde ele está aqui no cache_dir /virtualenv, e nesse caso, no caso do meu computador, o cache_dir está substituído por /home /bruno /cache /pypoetry /virtualenv. Você pode trocar isso daqui, você pode trocar essa pasta, a pasta padrão, onde os ambientes virtuais vão ser instalados, ou você pode dizer aqui para o Poetry, usando essa variável, que ele instale os ambientes virtuais dentro da pasta do projeto. Só que se você fizer isso, você precisa lembrar de adicionar essa pasta, né, a pasta do ambiente virtual, ao seu git ignore, para que quando você leve isso para o seu repositório com o git, ele não leve junto a pasta do ambiente virtual, ou você pode deixar da forma como eu uso, que é essa forma padrão aqui mesmo. Aqui no caso do vídeo, eu vou mudar isso, vou colocar o ambiente virtual dentro da pasta do projeto, para que fique mais fácil da gente visualizar. Tá? Para isso, o que eu vou fazer é usar Poetry config, o nome da variável eu quero modificar, virtualenv.inProject, e eu vou dizer, eu quero que ele troque de null para true, tá? Escrevi alguma coisa errada aqui. Config virtualenv, opa, faltou o E, in project. Agora sim. E aí tem 2 formas que eu posso conferir se isso deu certo. Eu posso olhar de novo a listagem, tá? Então eu posso vir aqui, virtualenv in project, agora está true, antes estava null. Opa, aqui. Tá? Ou eu posso simplesmente dizer novamente aqui, ó, Poetry config essa variável e eu vou pedir para ele, ó, mostra para mim qual é o estado dessa variável. E ele vai mostrar para mim true. Beleza, então funcionou. Então agora o ambiente virtual que o Poetry vai criar para o nosso projeto vai ser criado dentro da própria pasta do projeto. Tá? Vou limpar aqui o meu terminal, porque ele está muito sujo. E, bom, podemos agora começar a pensar em criar os projetos para a gente poder começar a trabalhar. Para isso, eu vou mudar lá para dentro da minha pasta repos, onde eu preparei uma pasta para a gente chamada Video Poetry. Tá? Vou vir aqui no meu contexto de diretórios, vou ver aqui, ó, repos, Video Poetry. Eu estou aqui dentro dessa pasta. Aqui a gente pode criar livremente os nossos projetos para que a gente possa testar. O Poetry pode fazer isso de 2 formas. Tem 2 formas que a gente pode usar para criar um novo projeto usando o Poetry. A primeira delas é criar um projeto do zero, do absoluto zero.
E aí eu vou usar o comando poetry new. A segunda forma é, se eu já tenho uma pasta, já tenho um diretório criado onde eu estou trabalhando naquele projeto, eu quero que o poetry inicie um acompanhamento desse projeto dentro da pasta que eu já tenho, eu vou usar um segundo comando chamado poetry init. Eu vou usar as duas formas aqui para você comparar e escolher aquela que melhor te convém, tá? Vou começar com a primeira. Eu vou usar um poetry new e eu quero usar um projeto, vou criar um projeto chamado new project em inglês. Pronto. Vou dar um enter aqui e ele já me diz created packaged new project in new project, tá? Ele chama de pacote justamente porque esse projeto o Poetry foi desenvolvido pensando nos desenvolvedores de pacotes, tá? Mas o nosso projeto está aqui, new project, tá? Quando eu abro ele, eu vejo que eu tenho aqui duas pastas e dois arquivos, tá? Eu posso olhar aqui também, fazer um tree, eu vou pedir para ele aqui mostrar para mim. Então eu tenho aqui dentro de New Project, que eu acabei de criar, duas pastas. Uma New Project contendo um arquivo init.py, uma pasta testes contendo um init.py, onde a gente pode colocar os nossos testes. Eu tenho um arquivo readme e um arquivo pyproject.toml aqui, que vai ser bastante importante para a gente. Então olha que legal, quando eu peço para o Poetry criar automaticamente um novo projeto para mim, ele também já cria toda uma estrutura de diretórios. É uma estrutura de diretórios relativamente simples, mas ele já faz isso automaticamente para mim. Uma pasta onde eu vou arquivar o meu projeto em si, né, o meu pacote em si, uma pasta de testes, um arquivo readme e um arquivo pyproject que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Tá? Eu vou sair da pasta aqui, vou voltar aqui para o meu vídeo Poetry, que é onde eu já estou aqui no meu terminal. E eu vou agora fazer o seguinte, vamos usar a segunda opção. Eu vou criar um novo diretório, como se eu estivesse trabalhando nele. Eu vou chamar agora de meu projeto. Olha como eu estou criativo, hein? Hoje eu mudei até de língua. Tá? Então criei um meu projeto aqui, que é uma pasta vazia, estou dentro dele aqui. Vou fazer o mesmo aqui, vou entrar em meu projeto. Beleza? Agora estou aqui dentro de meu projeto. E agora eu vou falar para o Poetry. Olha, Poetry, eu já tenho a pasta, eu já tenho a estrutura de diretório. Você não precisa criar isso para mim. Então inicie um projeto dentro dessa pasta que eu estou, dentro desse diretório em que eu estou trabalhando aqui. Para isso, Poetry init. Tá? Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar meu terminal, porque está muito sujo. Agora esse Poetry init. Pronto. E aí ele fala para mim, olha, esse comando vai te guiar através da criação de um arquivo de configuração chamado pyproject.toml. Então parece que eu já tenho uma noção do que esse arquivo faz. Ele é um arquivo de configuração. E aí ele me abre aqui um assistente, onde eu posso começar a definir as variáveis do meu projeto. A primeira coisa que ele me pergunta é, qual vai ser o nome do seu projeto? E eu vou chamar de meu projeto, simplesmente. Para aceitar a sugestão que ele me dá em verdinho ali, é só dar Enter. Beleza, aceitei. E ele fala, tá, mas qual que é a versão do seu projeto que você está trabalhando? E eu estou trabalhando na versão 0.1.0 mesmo, que é a primeira versão que eu quero começar a desenvolver. Então eu vou aceitar isso que o Poetry já me indicou, com o Enter. Ele fala, você quer adicionar uma descrição? Eu quero. E este é meu novo projeto. Dei um Enter. E aí ele fala, tá, mas quem que é o autor? É o Bruno Piatto com esse contato? Se não, digita N para pular essa etapa. E eu vou dar um Enter porque eu quero aceitar a sugestão dele, Bruno Piatto, com esse contato mesmo. Ele fala, você quer adicionar alguma licença? Por enquanto eu não vou adicionar. Tá? Vou pular isso daqui. Ele vai falar, tá, qual que é a versão do Python compatível com o seu projeto que você está utilizando? E aí o Poetry ele tem uma forma de notação um pouco diferente da convencional. Normalmente quando a gente quer se referir a uma versão maior que uma determinada versão, a gente usa o sinal de maior que mesmo, bonitinho. No caso do Poetry, ele usa esse sinal de a partir de aqui, é um acento circunflexo para denotar a partir de, e aí qual que é a versão do Python que a gente está utilizando. Aqui ele leu qual que é a versão do Python em que eu instalei o Poetry e já me deu essa sugestão. Vou dar um Enter. E ele me diz, olha, você gostaria de definir as principais dependências de forma interativa? Vamos entender o que isso significa. Eu vou dar um Enter aqui com Yes como sugestão para a gente explorar o que esse comando faz. Daqui. Ele fala, você pode especificar o pacote da seguinte forma, tem várias formas. Então, a single name, um URL git e assim por diante. Então, parece que aqui eu estou adicionando pacotes, adicionando módulos já ao meu projeto. Porque ele está dizendo, package to add, pacote a ser adicionado ou ser buscado. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, pandas, porque eu sei que eu vou começar a trabalhar já usando pandas. Então, eu vou buscar ele aqui, pandas. Ele vai procurar lá na internet para mim e ele vai falar, olha, tem essas opções de pandas aqui. Tá? Você quer continuar vendo mais aqui ou você quer escolher entre uma delas? Eu quero escolher a primeira aqui, que é a versão
do Pandas tradicional. Então eu vou usar 0 e tá lá. Ele vai falar, tá, mas você tem alguma versão específica que você quer utilizar? Ou então você simplesmente deixa em branco que eu vou utilizar a última disponível. Vou deixar em branco porque eu quero usar a última versão do Pandas disponível. E ele está me dizendo, olha, então estou usando a versão a partir da versão 2.0.3 para o Pandas. Você quer adicionar mais pacotes? Não quero, então eu vou deixar em branco para pular. E aí ele me dá mais uma opção. Você gostaria de definir dependências de desenvolvimento de forma interativa dessa mesma maneira? Por enquanto eu vou deixar não. Tá? E aí ele gerou para mim aqui uma série de configurações. Daqui a pouquinho a gente volta a olhar para isso, tá? Ele pergunta, você confirma essa geração? Eu confirmo. Enter. E aí ele cria aqui para mim um novo arquivo pyproject.toml aqui, tá? Bom, vamos dar uma olhada no que significa esse pyproject.toml, tá? Que é, por enquanto, como vocês podem ver ali, o único arquivo que está na minha pasta, pyproject.toml. Vou dar um clear aqui e eu quero dar uma olhada nesse pyproject. Cat pyproject, vamos abrir ele aqui, como se eu estivesse clicando 2 vezes nesse arquivo, tá? Bom, o que tem lá dentro? Tem aqui uma seção tool.poetry, uma seção tool.poetry.dependencies e um build system aqui, que é utilizado para buildar o meu projeto conforme eu termine o projeto. Tá? Quero focar nas 2 primeiras seções. A primeira eu tenho aqui o name, que é o nome do meu projeto. A versão, que eu defini lá atrás, 0.1.0. A descrição, que foi o que eu escrevi. Este é meu novo projeto. Os autores, Bruno Piatto, e o seu contato aqui, que no caso é o meu contato. Um readme, que ele vai definir para mim qual que é o arquivo readme, que eu ainda não adicionei. Posso adicionar ele daqui a pouco. E como que ele vai fazer a inclusão dos pacotes. Além disso, na segunda seção, eu tenho aqui as dependências que o meu projeto tem, que é o Python, a partir da versão 3.10, e o Pandas, a partir da versão 2.0.3. Então eu tenho aqui um arquivo de configuração do meu projeto. Isso é muito legal. Bom, vamos tentar então fazer o seguinte, ok, então eu já tenho o Pandas, eu quero adicionar por exemplo, o Matplotlib, por exemplo. Vamos fazer isso. Se eu disser para ele Pandas, Poetry, add, Matplotlib, vamos ver se eu escrevi da forma correta, Matplotlib, beleza. Vamos ver o que ele faz. Dá um Enter, e olha que legal. Primeira coisa, ele diz para mim, creating virtual env em meu projeto, tá? Com o nome .venv. E aí eu já penso, por isso que eu não estou vendo ela aqui, porque ela é um arquivo, um diretório oculto. Se eu vier até aqui e der um Ctrl H, alguém aparece aqui, meu ambiente virtual. Então olha que legal, o Poetry automaticamente criou um ambiente virtual dentro da pasta do projeto, como eu havia definido lá no início, e dentro desse ambiente virtual, ele instalou o Matplotlib e todas as suas dependências. Olha que legal aqui. E ele escreveu um outro arquivo, writing lock file, que é esse arquivo poetry.lock. Vou olhar para ele já. Uma coisa que eu já posso perceber é, se eu der uma olhada aqui, eu posso usar um tree -da, porque eu quero mostrar somente os diretórios que estão dentro da minha pasta, com -l de length, né, do comprimento, com 5 pastas, ou seja, eu vou pegar o meu diretório e vou olhar 5 pastas para dentro dele, para ver o que tem lá dentro. Olha que legal. Então eu tenho aqui o meu .venv, porque afinal eu estou dentro da pasta do meu projeto, então eu tenho somente a pasta venv, tá? Isso está definido aqui, eu pedi para ele mostrar somente os diretórios, incluindo os ocultos, com comprimento 5 pastas para dentro, tá? Então ele está olhando lá para mim, dentro do venv eu tenho a pasta lib, Python 3.10, site packages, como a gente viu lá nos vídeos de PyEnv. E aqui dentro ele instalou um monte de coisas. Ele instalou, por exemplo, o Matplotlib que eu pedi para ele, ele instalou o Pandas que eu pedi para ele e todas as dependências dessas 2 bibliotecas que eu escolhi. Legal, muito bom. Então eu estou começando a trabalhar, estou começando a construir o meu projeto. Agora, será que existe alguma outra forma de eu adicionar dependências, adicionar bibliotecas ao meu projeto? Será que eu tenho que toda vez fazer a Poetry, add e assim por diante? E eu vou te contar, existe outra forma, tá? Para isso eu vou abrir o Nano aqui, eu vou usar o meu arquivo PyProject, que é o arquivo que configura todo o meu projeto. Se eu conseguir adicionar lá dentro do meu arquivo, eu consigo falar para o meu Poetry adicionar essas bibliotecas ao meu projeto. Bom, vamos adicionar aqui o scikit-learn. Scikit-learn, por exemplo. E eu quero ele na versão a partir da versão 1.3.0, que é a versão mais recente. Vou falar para ele, a partir daqui, qualquer versão está liberado. Então eu vou salvar esse arquivo, vou sair aqui com Ctrl X, S para salvar, no pyproject.toml mesmo, quero sobrescrever, Enter. Então ele salvou para mim lá. Se eu novamente der um tree aqui para ver quais são os pacotes que estão instalados,
eu não vou encontrar o scikit-learn aqui dentro. Não tem o scikit-learn aqui. Isso justamente por quê? Porque quando eu modifiquei o arquivo PyProject, eu só adicionei lá para ele uma referência de que eu quero instalar essa biblioteca, mas eu não mandei ele instalar. Para isso, eu preciso usar poetry install. O que esse comando faz? Ele vai ler o arquivo PyProject e vai executar tudo que tiver lá dentro. Tudo que tiver lá dentro ele vai instalar. Então vamos dar Enter. E ele vai me dar um erro. Tá? Opa, faltou um H aqui, um igual. Vamos dar uma olhada nesse igual que está faltando. Ah, lá no scikit-learn, ó. Eu não coloquei o igual. Então vamos salvar de novo. Beleza? Eu vou mandar ele instalar novamente e ele ainda assim vai me dar um erro, mas um erro diferente agora. Tá? Ele vai me dizer, olha, está faltando um arquivo poetry lock aqui. Isso porque esse arquivo poetry lock, o que ele faz? Olha que legal, vamos dar uma olhada nele. Poetry lock. Ele é um pouco mais confuso do que o arquivo anterior, do que o pyproject.toml, mas o que o arquivo poetry lock faz é, deixa eu voltar ele aqui para o início. O que ele faz é manter rastreados todas as alterações que eu realizei. Então, quando eu instalo um novo pacote, ele coloca lá no poetry.lock. Então, estou instalando o matplotlib com todas as suas dependências. Estou instalando o pandas com todas as suas dependências. Nessas versões exatas. Ele mantém o rastreamento exato de todas as versões, todas as instalações que eu realizei. Tudo aqui dentro bonitinho. Font Tools. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que a gente reconheça aqui. Package.extras, QSolver. Vamos ver se a gente acha alguma coisa bonitinha para olhar. NumPy, por exemplo. Tá? Ele está dizendo para mim, olha, instalei o NumPy na versão 1.25.1. Se mais para frente aparecer de novo a instalação de um NumPy, ele vai instalar o NumPy numa outra versão e ele vai dizer, olha, ele vai manter um histórico, né? Eu instalei primeiro na versão 1.25, depois eu instalei numa outra determinada versão. Se eu desinstalar algum deles, ele vai modificar, ele vai dizer, olha, eu tinha o NumPy na versão 1.25 e você desinstalou ele depois. Então esse arquivo .lock, ele é muito, muito importante para a gente, porque ele vai manter o histórico exato de todas as versões que eu instalei. Tá? Então para que eu possa instalar as dependências que eu quero instalar, eu preciso usar o poetry lock primeiro. E eu vou falar para ele, olha, faz o update aí, faz a atualização desse arquivo .lock, e ele fez aqui para mim, olha, ele fez o update das dependências, e agora sim, poetry install, para que ele possa instalar o scikit-learn de forma adequada. Tá? E ele continua dizendo para mim, olha, fora isso, o meu projeto não tem nenhum elemento, não tem nada aí dentro, tá? Você está instalando um monte de coisa, mas a gente ainda não está trabalhando em nada. Não tem problema. Tá? Então, já entendemos como funciona o poetry.lock, que é um arquivo extremamente importante, que mantém o histórico de todas as versões e dependências que eu instalei, e o pyproject.toml. Se eu usar um poetry show aqui, ele vai me mostrar todas as dependências que eu tenho instaladas nas suas versões exatas e um pequeno resumo do que elas fazem. Tá? Eu posso escolher olhar, por exemplo, uma delas. Eu quero olhar melhor o que o Pandas faz. Então vou lá, Poetry Show, Pandas. E ele vai mostrar, olha, o Pandas você instalou nessa versão, ele tem essa descriçãozinha aqui e ele depende dessas bibliotecas. Tá? Então a gente consegue investigar melhor como que funciona cada um das dependências que a gente tem. Tá? Mas se eu quisesse instalar algo somente no meu ambiente de desenvolvimento, por exemplo, eu poderia usar Poetry Add, que é o comando que a gente viu para adicionar uma nova biblioteca, e eu vou usar, por exemplo, Jupyter Notebook. Tá? Quero instalar o Jupyter Notebook aqui, mas eu quero somente em um agrupamento de dependências, que é o grupo que eu vou chamar de Dev. Então, quando eu adiciono isso daqui aqui, ele vai instalar o Jupyter Notebook para mim, com todas as suas várias dependências. Tá? Esperar terminar isso para a gente olhar aqui, mais uma vez, o pyproject.toml. Olha que legal. Agora adicionou um novo agrupamento aqui, que é o tools.poetry.group.devDependencies. Então são as dependências do agrupamento dev, que são o Jupyter e o Notebook. Tá? E se eu quisesse remover uma biblioteca, eu posso usar um poetry remove, por exemplo, sei lá, o scikit-learn. Vou dar um Enter. Ele já vai ler o arquivo.lock, identificar quais são as dependências do scikit-learn, eliminar o scikit-learn e as suas dependências. Se eu olhar novamente o meu PyProject, eu não encontro mais o scikit-learn em lugar nenhum. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, eu espero que vocês tenham gostado
E se você ficou com dúvidas, se você quiser que eu amplie os funcionamentos do Poetry, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar poder ler, vou adorar poder produzir vídeos aprofundando no funcionamento do Poetry e eu espero que você utilize ele aí no seu dia a dia. Tenta instalar o Poetry, tenta começar a utilizá-lo e me diga aqui o que você achou, me diga como que ele te ajudou. Eu te espero no próximo vídeo da semana que vem. Um grande abraço e até lá.